Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida. Estou aqui mais uma vez com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que tem sido feito de forma sequencial aqui através do canal do YouTube do GEPEC, todos os domingos, no finalzinho da tarde, por volta das 17 horas, nós colocamos um vídeo em sequência desse estudo do Evangelho. Então, se você não viu os outros vídeos e tem vontade de estudar o Evangelho desde o início, recomendo que retorne aos vídeos anteriores, porque hoje nós vamos dar sequência a esse estudo, iniciando o capítulo 22, capítulo intitulado Não Separeis o que Deus juntou, no primeiro item desse capítulo, Indissolubilidade do Casamento. Mas antes de começarmos as nossas leituras e reflexões sobre o tema, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração inicial. Então, vamos nos colocar de forma tranquila, numa posição confortável, manter a respiração leve, tranquila, a mente quieta, centrada no aqui e no agora. E dessa forma, rogamos, amado Mestre Jesus, a sua autorização para que possamos hoje estar aqui, estudando as tuas lições, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Que essa seja uma tarde de estudo agradável, tranquila, que a nossa mente possa estar concentrada para que possamos receber da melhor forma possível essas lições trazidas até nós através do Evangelho. E que essa energia de paz e de tranquilidade perdure nos nossos corações durante o dia de hoje e durante toda a nossa semana. Que assim seja. Então, como eu vinha dizendo, hoje nós vamos dar início ao capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou. Esse capítulo que fala basicamente sobre o casamento, na verdade, sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Eu não vou fazer a leitura completa desse primeiro item, indissolubilidade do casamento, porque é um item grande, tem vários parágrafos, mas a gente vai lendo alguns trechos e vai comentando. Então, no primeiro e no segundo parágrafo, ele começa com uma transcrição do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, em que os fariseus vêm até Jesus fazer um questionamento sobre essa questão do casamento. E os fariseus perguntam a Jesus se é permitido devolver a esposa. Eles formulam da seguinte forma a pergunta: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E aí Jesus explica que Deus criou o homem, no sentido de macho e fêmea como sexo masculino e sexo feminino, para que eles possam viver juntos em união, e que não é permitido devolver a esposa. Então, os fariseus voltam a questionar e falam: mas então por que Moisés permitiu que se fizesse uma carta de separação e que se devolvesse a esposa? E aí Jesus explica que isso aconteceu naquela época pela dureza dos vossos corações, dos corações do povo daquela época. E quando a gente vê essa citação do Evangelho de Mateus, nós precisamos entender que tudo isso vem dentro de um contexto histórico e cultural. Então, aquela época era uma sociedade completamente diferente da sociedade que temos hoje. Então, os homens daquela época, com seus corações duros e suas regras civis e religiosas de casamento, favoreciam para que houvessem muitas uniões que não fossem harmônicas, e que pudessem causar prejuízos para a mulher, para o homem, enfim, para aquela família que se formou através daquela união. Então, por esse motivo, Moisés, em sua sabedoria, recomendou que se fizesse uma carta de divórcio, entre aspas, uma carta para que pudesse devolver a esposa à família, no sentido de amenizar consequências piores, mais maléficas para essa família, atos de violência, humilhação, enfim, todas aquelas situações que nós sabemos que na antiguidade não eram muito raras de acontecer. Então, quando a gente pensa e estuda qualquer trecho da Bíblia, a gente tem que entender que existe por trás desses trechos da Bíblia todo um contexto tanto cultural
da cultura da época, quanto histórico, né? No sentido de que isso foi escrito há muitos anos atrás, né? Há milhares de anos atrás. E aí o texto segue com a explicação de Kardec, né? E ele primeiro fala aqui que não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. E isso ocorre, inclusive, para as questões do casamento, da união no casamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: só é imutável aquilo que vem de Deus. Tudo do homem muda ao longo do tempo, né, no espaço, nas diversas culturas, sociedades, nos contextos dentro de uma mesma sociedade, de uma mesma cultura. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa nas leis de Deus, nas leis da natureza. E essas nós sabemos que são imutáveis. E o casamento, dentro da concepção divina, ele obedece a essas leis da natureza, né? Então, o casamento, ele vem da união de dois seres, né? Seres do sexo masculino e do sexo feminino, com o objetivo da procriação, de que você tenha na sociedade os descendentes, para que essa sociedade continue se desenvolvendo, né? E isso é uma das finalidades do casamento. A outra finalidade é também a união, para que a gente possa exercer aqui na nossa vida, né, material, na nossa vida encarnada, exercer os sentimentos que precisamos trabalhar, os sentimentos de amor, os sentimentos de fraternidade, os sentimentos de união, de família, né? Então, o casamento é um ambiente perfeito para que a gente possa estar exercitando o melhor dos nossos corações. Além disso, a gente tem que observar que existem duas instâncias quando a gente fala de casamento, duas instâncias entre aspas, né? Que são o casamento de acordo com a concepção das leis de Deus, que é essa que a gente acabou de comentar, mas existe o casamento dentro das sociedades. E esse casamento dentro das sociedades, ele foi sempre normatizado ou de uma forma religiosa, através de um casamento religioso, ou de uma forma civil, através das leis civis de cada tempo e de cada sociedade, ou simultaneamente como casamento civil e casamento religioso. E esse casamento civil e religioso, ele é uma concepção dos homens, né? Ele foi concebido, ele é executado pelas culturas, pelas sociedades dos homens aqui encarnados. Então, ele é mutável através do tempo. Então, existem várias formas, várias leis, vários processos de casamento durante a história da humanidade, né? Desde antigamente até os dias atuais. Então, a gente sabe que existiam culturas, por exemplo, em que não eram os próprios noivos que escolhiam os casamentos, mas sim os seus ascendentes, né? Os pais, as mães, enfim, os avós. E essas formas diferentes de casamento implicam na forma que será constituída aquela família, né? Então, a gente tem que observar que esse casamento civil e religioso, ou civil, ou religioso, ou os dois, ele é muito importante para que a sociedade se estruture, né, de uma forma que proteja os membros dessa sociedade. Mas ele está sujeito a essas mudanças. E aí, quando a gente tem, por exemplo, voltando mais um pouquinho aqui para o texto, né, já lá no 4º e 5º parágrafos em diante, quando a gente tem esses casamentos na época de Kardec, que muitas vezes eram organizados com o objetivo de cumprir certos requisitos para que fossem feitos acordos, às vezes acordos materiais mesmo, financeiros, né? Às vezes uniões entre famílias que tinham negócios, que tinham posições sociais a ocupar. Muitas vezes esses casamentos de acordos, ou os casamentos arranjados, entre aspas, eram colocados à parte do casamento sob a concepção divina, né? Então não eram observados, por exemplo, as afinidades, o exercício do amor, a vontade dos noivos, né, de estarem constituindo aquela nova família. E isso tinha uma implicação muito grande, porque a partir desses casamentos acordados, você poderia gerar um fruto de incompreensão, de revolta, de tristeza, muitas vezes de violência, né? Então, quantas e quantas famílias se formaram baseadas nesses acordos e os resultados disso não foram tão positivos porque
dessa união não desejada, surgia muita revolta, muita violência, muita humilhação, enfim. E por outro lado, quantas e quantas uniões desejadas não puderam ser realizadas porque não cumpriam certos requisitos que a sociedade, à época, julgava ser necessário para que pudesse haver um casamento, né? Então, dos dois lados dessa história, tanto as pessoas que casaram por uma imposição, quanto aquelas que não puderam casar por uma imposição, muitas vezes foram, de certa forma, prejudicadas no seu crescimento pessoal, porque passaram por situações que não eram favoráveis para esse crescimento e não estavam de acordo com as leis de Deus, né? De união, de fraternidade, do exercício do amor mais puro no seio da família. Então, a gente tem que pensar nessas questões culturais, mas graças a Deus nós vamos evoluindo, estamos evoluindo e a nossa sociedade em geral vem evoluindo para que possamos observar, analisar e compreender o casamento de uma forma mais positiva para todos os lados dessa história. Então eu destaquei aqui a última frase desse texto que fala assim: e se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos do que lhes dar a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, diante de desfechos tão ruins em determinadas famílias, em determinados casamentos, será que é mais moral, como ele fala aqui? Será que é mais humano, mais caridoso e mais moral manter esse casamento a todo custo? Ou que esse casamento se desfaça e que cada um procure viver a sua vida da melhor forma possível, da forma mais equilibrada, com menos possibilidades de desarmonia entre si, né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se questionar, né? Lembrando que o Espiritismo, ele não é de forma nenhuma contra a dissolução de casamento, mas também não é a favor, não tem uma posição firme sobre isso. O que o Espiritismo deseja é que as pessoas consigam conviver de forma harmônica, que sejam fraternas, que tenham uma união dentro do equilíbrio, da paz, da harmonia. Mas se chega a certo ponto em que isso não é possível, em que isso pode colocar em risco, né? Às vezes em risco de vida, em risco de saúde, em risco de saúde mental, né? Também, quando a gente fala de família, vem muito a questão da saúde mental. Essas pessoas que estão envolvidas nessas uniões, muitas vezes é preferível que haja a dissolubilidade do casamento do que se insista numa situação que pode gerar um dano, talvez, difícil de se reverter, né? Então, esse é um tema bem interessante, né? Fala muito da nossa construção de sociedade desde as épocas antigas. Vale a pena depois vocês lerem o texto na íntegra, ou se quiserem, parem o vídeo agora e façam a leitura completa desse texto. Ele é bem rico, ele é bem interessante, mas a mensagem que fica é de tentar construir essa união com amor, baseado nos conceitos divinos de casamento e de união. E quando isso não for possível, que a gente pense sempre com a nossa consciência, né, o que é a decisão certa a ser tomada. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Na próxima semana esse capítulo será continuado com o item o divórcio, né? E agora nós vamos fazer a nossa oração de encerramento. Então vamos nos colocar mais uma vez tranquilos, serenos, refletindo sobre essas lições que nos foram trazidas nesse momento. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo para que Ele nos cubra das melhores energias de paz, de reequilíbrio, que nós possamos, nesse momento, receber fluidos energéticos revitalizantes e que esses fluidos se espalhem pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa comunidade.
Abençoa, Pai, a todos aqueles que estão em dificuldade nesse momento. Abençoa as famílias, aqueles que estão em situação de violência, de cárcere, aqueles que estão em situação de miséria, aqueles que necessitam de cuidados de saúde, que eles possam receber as melhores energias para o refazimento da sua saúde integral. Que essa seja uma semana de paz, uma semana de bom aproveitamento, que possamos caminhar na sua estrada, Pai, sempre no caminho do amor, da união e da fraternidade. Que assim seja. Então, gostaria de convidar a todos para que na próxima semana possamos continuar esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é feito aqui no canal do YouTube do GEPEC, todos os domingos. Até a próxima!